Fala pessoal, hoje eu queria trazer um vídeo para vocês mostrando uma manutenção que eu vou fazer nesse protótipo de pedal que eu fiz aqui de talkback, tá? Primeiramente vou fazer uma análise da anatomia dele. Caixa de metal, tá? Uma das caixas que eu tinha aqui. Eu coloquei um velcro para poder fixar no palco, ficar um pouquinho melhor. Ele basicamente tem os três conectores, um de entrada e dois de saída e um switch. A parte interna dele é somente isso, mais nada, tá? Então é até um pouco estranho a galera cobrar um preço tão alto por um equipamento tão simples, tá? São basicamente os três conectores e um switchzinho aqui, tá? O que eu vou fazer hoje, tá? Nesse pedal aqui é substituir o switch, tá? Esse switch aqui é um switch que tem trava e ele é bem barulhento, como fica nessa caixa aqui, ele acaba amplificando um pouco o sinal, né? Então, ó, ele é bem barulhento. Em compensação, esse aqui, ó, bem silencioso, tá? E então eu vou fazer essa substituição. Para fazer isso, primeiro que eu já abri, né? A questão das cores dos cabos aqui não tá o ideal ainda, tá? O ideal é que tivesse as cores padronizadas ali e tal. Mas é o que eu tinha aqui e é o para fazer e eu vou manter por enquanto. Só vou realmente substituir o switch, tá? Falando um pouco da anatomia dos switches em si, tá? Você vai conseguir encontrar switches para o talkback via de regra com 6 pinos. Esse aqui que a gente está olhando tem 9, né? Alguns podem ter 6 pinos. E esses pinos um pouco mais laterais aqui, né? Não se atenham à questão do formato, né? E para que serve basicamente esses 6 pinos, ou 9 pinos, ou por que não 3 pinos, ou 2, enfim. Porque no conector XLR a gente tem o pino 2 e o pino 3, tá? E num chaveamento para fazer esse chaveamento do talkback, a gente precisa fazer o chaveamento dos dois sinais, dos dois pinos. Então eu tenho, para cada chaveamento eu vou usar um par, uma fileirinha, né? Um trio de conectores, na verdade. Então aqui eu faria um chaveamento, aqui eu faria outro chaveamento. Tá, e por que tem essa sobrando? Esse aqui tá sobrando porque o conector que eu comprei ele tem 9, tá? Então ele faz 3 chaveamentos. Se eu quisesse usar esse aqui para ligar um LED, por exemplo, eu poderia. Entendeu? É óbvio que daí teria que botar uma bateriazinha dentro do pedal e tal, né? Então é assim que funciona basicamente, tá? Aqui ele tem basicamente uma gangorra aqui dentro, né? Então o sinal vai entrar no centro e ele normalmente vai ficar acionado por um lado, esse conector aqui com trava, né? Ele normalmente vai ficar acionado por um lado e quando tu pisar ele vai acionar para o outro lado. Ele vai tirar desse lado e vai jogar para o outro. Então os pinos 2 e 3 do conector XLR, a gente vai fazer basicamente isso aqui, ó, entrar com cada um deles aqui no centro, tá? Então entra com o pino 2 aqui, por exemplo, e o pino 3 aqui. E daí, daqui eu mando para um conector, desse lado eu mando para os pinos 1, por exemplo, dos conectores, e esse aqui os pinos 2 dos conectores. Não, entro no centro, e daí desse lado eu mando para um conector, e desse lado eu mandaria para outro conector, tá? Esse pedal que eu tenho aqui, ele já estava com um conector de 3 chaveamentos, né, de 9 pinos no caso. Só que eu não vou usar, tá? Eu não estava usando, tá até sem nada soldado nele aqui, se vocês observarem, nesse lado de cá. Então, é isso, tá? O que eu vou fazer? Soltar aqui, eu vou soldar no outro conector e fixar e só isso, tá? Ferramentas, ferro de solda e um estanho, tá? Para poder fazer essa ligação. A caixinha, como já tá furada, já tá tudo pronto aqui, é só realmente uma substituição, então eu não vou ter problema com isso. Para fazer a substituição, a gente separa em dois momentos. Primeiro, estanhar o componente novo, no caso, né? Então, o que eu vou fazer? Tu vê que o conector ele tem os pininhos ali que estão limpos, né? Não tem estanho nenhum. Então, eu vou pegar aqui o estanho e vou já
colocar um pouquinho aqui de estanho nele, porque isso vai me ajudar depois na hora de soldar os fios, tá? Eu preciso daí ficar com menos tempo o soldador encostado, e obviamente que isso faz com que o conector não estrague, né? Quanto menos tempo tu ficar com o conector encostado, melhor, tá? Eu não tenho nada para segurar aqui também, então a posição tá um pouco prejudicada, mas é só encostar e empurrar um pouquinho o estanho que ele já vai dar certo. Eu já vou estanhar, mesmo não usando, mas eu já vou estanhar todos os terminais pra já ficar adiantado, né? Tá, então eu fiz aí, ó, estanhei bem pouca coisa, todos os terminais, tá? Não tem muito segredo não. E daí, agora eu preciso tirar esses fios daqui e soldar no outro. Então vamos lá. Primeiramente eu vou tirar do lado de cá, ó. Encosta e puxa o fio. Encosta. Esse aqui tá um pouquinho mais. Aí, encosta e puxa o fio. Vou tirar do outro lado. E do outro de cá também. Restando só os meios agora, né? A mesma coisa. Tirei. E tirei. Fechou. Agora com os conectores, com os fios soltos, a gente pode tirar essa porquinha daqui, né? Ela tem um tamanho específico ali, vamos ver se essa aqui dá. Aqui é uma chavinha 15, uma chave 15, se tu quiser utilizar, tá? Não é pra apertar muito, tá, pessoal? É só pra realmente chegar ali na posição. Então eu tirei aqui. Essa aqui eu volto pra cá, caso eu precise utilizar pra alguma outra coisa. E só pra fim de comparativo, ó, esse é o barulho de um conector com trava. E esse sem trava. Bem diferente, né? Beleza, então o que eu vou fazer agora, eu nem vou fixar o conector ainda lá na tampinha, eu vou fazer a soldagem primeiro, tá? Só relembrando, a gente tem a entrada e as duas saídas, tá? Eu vou separar aqui os dois fios da entrada, então, ó, eu tenho o negativo, tá? Eu não falei do pino 1 dos conectores, porque ele é o negativo, então ele é todo interligado, beleza? E daí é o que eu tenho, o pino 2, o fio 2 e o fio 3, né, do conector de entrada, e depois aqui as saídas. Eu vou soldar primeiro esses dois aqui, que são da entrada, tá? O pino não faz diferença onde é que eu vou soldar no conector aqui, eu só não posso inverter, tipo, soldar o pino 2 numa fileirinha e daí numa das saídas eu colocar, mandando para um terminal que não seja o 2 no conector de saída, né? Então tem que cuidar com isso também. Vou começar pelo amarelo aqui, desculpa, pelo vermelho, que é o pino 2, tá? Então o pino 2 eu vou botar aqui, vamos supor que seja aqui vou soldar até de lado, tá? Aqui o fio de lado pra não ficar, não fazer com que o conteúdo que fica ali na caixa fique tão alto, né? Beleza. Então, soldei aqui. Tenha certeza que realmente a solda ficou boa, tá, pessoal? Vou estanhar um pouquinho mais aqui, ó. Porque se ela não ficar boa e soltar, você vai ficar na mão, né? Então, soldou ali. Beleza. Agora eu vou soldar. Eu vou fazer o seguinte, nem vou usar essa fileira do meio, tá? Essa fileira do meio eu não vou utilizar. Eu vou usar agora, vou soldar o outro lado aqui, o amarelinho, que é o pino 3 do conector, né? Deixa eu botar um pouquinho mais pra cá, pra vocês conseguirem visualizar. Ó, vou pegar aqui, segura com a mão e solda aqui. Beleza. Tá, feito. Não pode soprar, tá, pessoal? Não sei se vocês sabem, hein, mas pra solda a gente tem que deixar ela secar, ela esfriar naturalmente, tá?
Então vamos recapitular. O pino 2 aqui da entrada, que é o vermelho aqui, e o pino 3 aqui. Então do lado de cá eu vou trabalhar com os pinos 2 e do lado de cá com os pinos 3, beleza? Agora eu vou separar os dois fios aqui da saída, que são os de os conectores 2. Então aqui, ó, olhando para a anatomia do conector, tu vai poder ver. Esse aqui no caso é o pino 2 e esse aqui é o pino 2. E esses mais grossos aqui é o que está soldado como pino 3, tá? Então vamos começar com esse aqui. Vou soldar de um lado, tá? Esses fios aqui mais finos. E aí é a mesma coisa do restante, tá, pessoal? Não tem muito segredo, não. Eu vou botar pra cá só pra não atrapalhar a gente. Pra facilitar um pouco mais, eu vou jogar um pouquinho de estanho aqui na ponta dos fios aqui, ó. Que isso ajuda na hora da gente soldar. Então, a dica é estanhe os fios e os conectores que vocês vão soldar antes. E daí, dessa forma, quando você vem aqui só dar uma encostadinha, ó, ele já fica na posição, tá? Vou soldar o pino 2 da outra saída aqui do lado. Por que não tá soldando o amarelo lá do lado amarelo? Porque lá é o lado do pino 3, tá? Então é só se atentar a isso que vai dar tudo certo. Beleza. Vamos lá pro outro lado agora. Vou estanhar aqui. Estanhei e estanhei. Beleza. Agora pro lado de cá. Vou pegar. Agora uma coisa importante só, tá? Aqui, nesse conector do meio aqui, eu coloquei ele do lado de cá. Do lado de cá do switch, certo? E o amarelinho que tá do lado de lá. Olhando para a posição, seria realmente essa posição aqui. Então o conector do meio tá aqui e o conector lá da ponta tá do lado de cá. Então eu vou ter que seguir a mesma ordem para soldar os outros dois fios. Então esse fio aqui, que é o do meio, eu vou soldar do lado de cá, aqui desse lado, e esse amarelo lá de cá, beleza? Eu vou inverter aqui só para poder ficar mais fácil de soldar, mas a gente já sabe que vai ter que soldar do lado de cá. Daí a parte de soldar, pessoal, é mais prática mesmo, tá? Então tipo aqui eu tô segurando aqui e aqui, ó, eu tenho esse movimento. Então ajuda também, tá? Ó, encostei ali. Encostei um pouquinho aqui. Tirei. Beleza. Esfriou. Vou fazer pro outro agora. Pegar aqui. Arrumar aqui a posição. E vamos lá. Ó. Encostei. Esperei. E fechou. Então a parte de soldas está pronta, tá? É só agora fixar agora na tampa, né? Vou tirar aqui a porquinha. Esse furo aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo medir para vocês. Deixa eu pegar aqui um paquímetro. Ó, ele tem 12 milímetros, 11,5 milímetros. Então se tu furar com uma broca de 12 milímetros, ele já vai passar legal, tá? Esse furo aqui eu fiz com 12 milímetros exatamente. Então vai funcionar direitinho. Eu vou colocar, eu vou ver como é que ele vai ficar aqui, né? Se ele vai ficar muito para cima ou muito para baixo. Ele vem justamente com duas porquinhas aqui, ó. Vem com essa e com essa, para você conseguir ajustar a distância, né? Então isso conta também. No meu caso eu poderia até usar até um pouco menos, ó. Poderia afrouxar um pouquinho aqui, ó. Esse aqui não dá. Deixa eu pegar um... Ah, soltou com a mão aqui. Então, ó, vou afrouxar um pouquinho aqui. Vou colocar a minha arruelinha de plástico. Colocar o pedal na posição.
colocar este camarada aqui e depois a última porquinha. Então, com isso tu consegue ajustar a altura que tu precisa, né? Agora sim, agora vai pegar aqui, ó. Vou botar do lado de cá. Esse aperto é só para realmente manter a posição, tá, pessoal? Não precisa arrochar até estrangular nada, não, tá? Vamos ver que ele ficou firme e ficou assim, ó. Conectou os conectores de saída. Como o meu uma coisa que eu não falei, mas aqui no conector nos conectores XLR, a gente tem os 3 pinos, né? Vou botar aqui. A gente tem os 3 pinos. E o pino 2, o pino 3 e o pino 1. O pino 1, vocês estão vendo aqui, ó, que ele está soldado junto com a carcaça. E eu faço isso com todos, ó. Aqui também e no lado de cá também tem, ó. Tá vendo? E como a carcaça está encostada aqui do lado, ó. Aqui também é uma caixinha de metal. Então, quando eu faço isso, a blindagem de todo o sistema já fica feita. Então, nem preciso soldar o fio no pino 1, enfim, para mexer com terra, tá? Essa caixinha, pessoal, ela não é a caixinha ideal, é uma caixinha que eu tinha aqui. Então, cara, eu revesti com fita metálica para tentar ajudar na blindagem e tal. Mas não tem muito segredo, tá? Se vocês comprarem uma caixinha de metal para poder montar o pedalzinho de vocês, ela já vai vir perfeitinha e não vai ter problema nenhum, tá? Eu não vou nem testar, porque eu tenho certeza que vai estar funcionando. E agora, só como spoiler, né, o barulho bem menos do que estava antes, tá? Eu só vou botar ali aqui os 4 parafusinhos e fechou. Seguir pro abraço, beleza? Valeu, pessoal, até mais.